Essa é a banda da Unidade aqui no Rio. Eu sou fã dessa galera. Eles têm construído algo muito lindo. Muita gente crescendo junto, vivendo junto o ministério. E é bom demais crescer com o outro. É por isso que você está aqui. E é uma honra. E agora a gente vai aprender um pouco mais. A gente trouxe o que há de melhor com o Ministério de Adolescentes no Brasil. Glória a Deus. Tem pastor de adolescente aí, gente? Tem líder de adolescente aí? Glória a Deus. Vira pro pastor de jovem e fala assim: você me desculpa, mas os adolescentes são um rebanho muito melhor do que os jovens. Eles dão menos problema. Brincadeira. Brincadeira. A gente está aqui junto. E também, por que não, você, líder de jovens também, com certeza vai ser impactado pelo testemunho desses líderes que estão aqui. A gente vai compartilhar a estratégia. Eu vou te dar alguns segundos para você pegar o seu tablet, sua caneta, seu papel, para você anotar tudo que vai sair daqui. Essas reuniões transformaram o meu ministério. Essa reunião pode te dar o que você precisa para o seu ministério viver, o que você ainda não viveu. Então, fique atento. E para esse momento, queria chamar aqui a Luana, da Igreja do Amor. Cadê ela? Pedro Amadeu, da Nazareno. E o Matheus, da Lagoinha de BH. Pode chegar. A gente tem um momento aqui de perguntas e respostas. Bem-vindos. Obrigado. Desculpa, essa galera é boa demais. Isso. Sentou aqui, já era. Vou sempre começar com você. Primeiras damas, será? Não, depois eles vão dividindo com você. Queria que vocês se apresentassem de primeiro momento. Quem são vocês? Como que funciona o Ministério de Adolescentes de vocês? Se é um culto semanal? É um culto mensal? Vocês têm esse tempo aí para se apresentar. Graça e paz, gente. Nordestina, sotaque forte, pesado. Tem alguém do Nordeste aí? Glória a Deus. Sou de Paulista, Pernambuco, uma cidade metropolitana da região do Recife. E um prazer, assim, gigantesco liderar adolescentes, porque eu cheguei uma adolescente na igreja, me converti depois de muita coisa que aconteceu na minha adolescência, aos 16 anos, e estou na Igreja do Amor, vivendo a igreja durante 13 anos, e o Ministério do Adolescente transformou minha vida, meu ministério, meu futuro. Quem eu sou hoje é por causa do Ministério de Adolescentes. Sempre transicionei ali entre adolescentes e jovens, mas assim, isso aqui é a minha vida e é um privilégio muito grande compartilhar um pouquinho. Então, sou da equipe do pastor Arthur, da pastora Thalita, que são os nossos pastores sêniores da Igreja do Amor. E assim, que coisa linda o que Deus tem feito, não só na nossa igreja, mas aqui também, né? Na Atitude, na Igreja dos Meninos também, e assim, um privilégio. Hoje eu sou casada, tenho 29 aninhos, 5 anos de casada, eu sei que pouco tempo aí, né, diante de vocês que já têm aí um ministério, e também exerço uma função na minha vida, sou advogada, mas o que eu amo mesmo é estar aqui no meio dos adolescentes, dos jovens, vivendo tudo isso. Então, vou passar aí para os meninos se apresentarem também. Amém, graça e paz a todos. Primeiro que assim, né, aqui nós temos sotaque do Rio, temos do Nordeste, temos de Minas, e o meu que é o mais feio de todos aqui, que é de Campinas, São Paulo, fala porteira, mas estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou pastor do Nazatim, Ministério de Adolescentes, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, pastor sênior, pastor Flávio Valvassoura. Nós estamos caminhando lá, eu estou à frente do ministério há quase 5 anos, 4 anos e pouco, de maneira integral com os adolescentes da igreja. E, bom, nosso ministério lá, né, nós temos muitas frentes, né? Uma das características legais assim, do nosso ministério, que nós batalhamos para que isso seja cada vez mais eficaz e aconteça, é que é um ministério de adolescentes feito pelos adolescentes. Então, eles lideram, eles cuidam, eles trabalham, eles pregam e por aí vai. Nós temos um encontro semanal, toda semana
nós temos o nosso culto nos sábados às 5:30 da tarde, e aí nós temos muitas outras frentes que nós vamos trabalhando também de maneira semanal. Temos a nossa escola que nós trabalhamos com eles, e enfim, é maravilhoso trabalhar com adolescentes, né? Eu cheguei na igreja também, eu era um adolescente, me converti, e Deus foi trabalhando na minha vida até então. Depois comecei a trabalhar com jovens, na real, comecei o meu ministério com jovens, e depois Deus me trouxe para o ministério de adolescentes para me formar e me mostrar a melhor parte da igreja, que é trabalhar com os adolescentes. E quem duvida disso é porque não trabalhou com adolescentes ainda. Nunca pisou no curso de adolescente. É isso, o dia que for para os adolescentes, fala, ai, adolescente, aí se apaixona rapidão e já era, não quer nunca mais outra coisa, mas é isso. Maravilha. Gente, boa tarde, graças e paz, eu sou Matheus. Eu sou pernambucano também, né? A gente é conterrâneo de cidade vizinha, região metropolitana do Recife, mas o Nordeste está dominando o Brasil todo, né? A gente tem um time de 6 pastores lá no Rocket, que é o Ministério de Adolescentes que eu lidero, e 3 são nordestinos. Então, a gente está dominando mesmo o Brasil. Mas eu sou Matheus, tenho 27 anos, lidero o Ministério de Adolescentes da Lagoinha Matriz, ali em Belo Horizonte. É uma honra poder estar com vocês aqui, compartilhando, amigos, colegas, inspiração para mim também. Hoje nós trabalhamos lá numa realidade de cultos semanais, todos os sábados. Os G6 também, que são as células, né, que acontecem dos adolescentes. Eu lidero o ministério tem 4 anos, então eu comecei a liderar os adolescentes com 23 anos, né, e tenho permanecido aí nessa caminhada. Eu acho que é isso, me apresentando, é isso mesmo. Eu separei algumas perguntas aqui, mas já apareceu uma nova aqui. O Pedro falou que uma característica legal do ministério dele, e a gente acredita muito nisso também, Pedro, é que a gente acredita muito em um ministério que é feito por adolescentes, né? O nome do nosso ministério aqui é Base, e eu costumo dizer para as pessoas que num time de base, o jogador que está no time de base, ele não fica olhando o profissional jogar, ele também treina e também joga. E às vezes a gente quer preparar a próxima geração da nossa igreja falando aí, sim, senta aí e aprende. Qual o impacto no ministério de vocês, qual a importância de colocar os adolescentes para fazer as coisas no ministério para vocês? Tem mais ganho? Porque às vezes as pessoas acham que colocar os adolescentes vai dar mais problema, né? Tem mais ganho? Vale a pena? Sim, bom, assim, primeiro de tudo, a gente precisa ter esse entendimento, né? Como você falou, por exemplo, o nome de vocês aqui carrega um significado que é muito poderoso para dentro do que é o Ministério de Adolescentes, que é base, traz o princípio da formação, né? E eu acho que nós precisamos ter isso na nossa mente, que o Ministério de Adolescentes, ele é um ministério de formação. Então, nós estamos ali para formá-los, formar um caráter cristão na vida deles, e quando nós temos esse entendimento, eu acho que toda dúvida que a gente tem sobre se vale a pena colocar adolescentes para trabalhar, ela tem que morrer aqui. Porque a formação, ela passa pela pessoa colocando a mão na massa. Todas as coisas que nós aprendemos com muito mais eficácia colocando a mão nas coisas. Eu acho que a dificuldade que o líder normalmente ele tem é o medo, né, de que as coisas possam dar errado e tudo mais, mas sinceramente, gente, nós estamos aqui exatamente para proporcionar para os adolescentes que eles façam, que as coisas possivelmente deem errado, para que eles possam aprender e aprender inclusive a como lidar com essas decepções dentro da vida cristã. Então, dar errado dentro de um ministério de adolescentes, nós, claro, né, nós como líderes, e quando se trata, por exemplo, de um evento, a gente fica um pouco desesperado, né? Mas a verdade é que dar errado é ótimo, porque é assim que eles aprendem, é assim que eles se formam, e quando você olha depois a jornada completa, né, eu já tive, graças a Deus, o privilégio de formar, eu já estou na minha 3ª geração de adolescentes, desde que eu assumi o Ministério de Adolescentes em tempo integral. Eu já tive a oportunidade de ver adolescentes que começaram novinhos, liderando, batendo a cabeça, errando, fazendo coisas erradas, eu me dando vontade de perder meu cabelo, sem dormir, entendeu? Mas depois olhar eles lá na frente, vendo eles não só na igreja, executando com tanta habilidade aquilo que eles erravam no começo, mas vendo depois eles se tornando profissionais, assim, vendo, por exemplo, pessoas que nós dávamos a oportunidade de praticar um discipulado, depois estudando psicologia, indo trabalhar com isso, o pessoal da mídia trabalhando com isso, ganhando dinheiro. Cara, você olha assim e fala,
cara, como que eu posso não experimentar isso sendo pastor de adolescentes, sabe? Então, eu acho que, claro, tem dor de cabeça? Tem. E se alguém aqui quiser liderar um ministério, nem que seja, não só de adolescentes, sem dor de cabeça, mas está no lugar errado, né? A gente sabe que vai ter dor de cabeça, mas isso é maravilhoso, porque a gente vê a formação acontecendo mesmo. E isso, para mim, é impagável. Não tem nada de ruim que possa se sobressair diante da oportunidade de vê-los formados. Então, isso é maravilhoso para mim. Maravilha. A gente tem uma máxima no Ministério de Adolescente lá na igreja, muito antiga, que diz que todo adolescente é um potencial atuante. Então, a gente acredita muito nesse envolvimento do adolescente. O que é que eu penso, tenho observado nesses anos trabalhando com os adolescentes, é que um dos maiores erros que a gente pode cometer é infantilizar ou anular o adolescente no processo da vida da igreja. Quando a gente barra pensando que ele não dá conta, a gente está tirando o potencial que ele tem. O adolescente está nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, de percepção, de formação de opinião, formação de senso crítico. E é justamente servindo na igreja hoje, fazendo acontecer hoje, nesse ambiente propício para isso, que é o Ministério de Adolescentes, que a gente vai formar os próximos ministros que vão liderar a nação brasileira, a igreja brasileira nos próximos anos. Então, eu acho que o caminho é o contrário, não é nem olhar para o desafio, é empurrar mesmo, é impulsionar mesmo. A gente entende muito isso como igreja, o nome do nosso ministério é Rocket, que em inglês é foguete, e a gente entende que a igreja é uma base de lançamento mesmo, e a gente impulsiona pelo poder do Espírito, como a propulsão que o foguete precisa para subir, e a gente impulsiona para que ele voe, ele se desprenda daquilo que é peso, e ele alcance exatamente aquilo que é o propósito de Deus, a vontade de Deus. Então, assim como o pessoal do Kids fala que não existe Espírito Santo mirim, também não existe Espírito Santo adolescente, E se você for se envolver no ministério mesmo de adolescentes, sei que tem muitos líderes de adolescentes aqui, muitos que não são, você vai ver o que o Espírito Santo está fazendo no meio dos adolescentes da igreja do Brasil nesse tempo. Eu tenho visto, eu tenho testemunhado disso, e às vezes eu fico boquiaberto, porque eu vi a minha adolescência na igreja, eu vi coisas extraordinárias, mas o que a gente ouve como diagnóstico hoje em dia é que a geração está perdida, é a galera só da gíria, do TikTok, daquela coisa e tal. Mas eu estou vendo a galera do TikTok pregando evangelho na escola e vendo o enfermo sendo curado. Eles mandando foto no grupo do ministério de gente tirando a bota, porque estava com o pé torcido e foi curado e saiu a dor na hora. A gente ouve falar de conversões, de cultos acontecendo no meio ali do intervalo, e Deus fazendo, e milagres acontecendo, e gente entregando a vida para Jesus por meio da vida de um adolescente que muitas vezes a gente olha como liderança e a gente não acredita no potencial, mas na verdade eu acho que tem muito a contribuir, não só para a igreja hoje. A gente aprendeu aqui, não lembro exatamente quem foi que falou, acho que foi o pastor o Diniz, que a gente não está trabalhando para essa geração, a gente está trabalhando para a próxima. E quando a gente acredita neles hoje, a gente vai ver o que Deus vai fazer amanhã por conta de uma semente plantada hoje. Então, penso muito nessa linha aí sobre esse assunto. Muito bom. E assim, nessa mesma linhagem que vocês falaram, compartilhando um pouquinho da missão do líder de adolescente, eu, como líder, juntamente com o Diego, meu esposo, a nossa missão é fazer o que fizeram conosco. O pastor Geraldo deu-nos uma missão lá atrás e hoje a gente continua aí num legado de missão que é dar a eles a oportunidade que a gente teve. Há 10 anos atrás, a gente estava aqui no DIN, adolescentes, aprendendo. E hoje a gente está aqui compartilhando o que aprendemos ao longo desses 10 anos, por exemplo. Então, a minha missão como líder de adolescentes, antes mesmo de casar, já era dar a eles a oportunidade que eu tive. Eu me converti com 16 anos, eu já tinha vivido uma adolescência completamente louca, porque, para vocês que não conhecem ainda a Igreja do Amor é um oásis no deserto, lá em Paulista. Nós somos rodeados de comunidade, não é comunidade pesada, você sabe. Pernambuco são comunidades, Assim, enfim. Então, a gente recebeu uma oportunidade lá atrás, acreditaram no nosso ministério, deram para a gente uma base que, por exemplo, construiu não só o meu ministério de adolescentes, mas construiu a minha carreira como profissional. Então, hoje, o adolescente ele não somente está sendo preparado para ser um grande homem de Deus dentro da igreja, mas saindo da igreja, ele está sendo um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus na sociedade.
Então, os nossos adolescentes, eles estão sendo preparados hoje para fazer a diferença na igreja, mas para fazer também a diferença em casa, para fazer a diferença na sociedade, para ser, né, uma referência. E essa é a nossa missão como líderes hoje. Sabe, o nome do nosso ministério é Start, é ali o início, o começo. E nós temos visto, a gente tem visto uma revolução em Pernambuco, nas escolas, nas células. A maioria dos adolescentes se convertem e a casa deles se convertem também, porque eles vão sozinhos para a igreja, depois os pais vão juntos, aí vai o colégio também, e a gente tem visto um avivamento no meio dos adolescentes lá. Então, é algo poderoso, mas nós, como líderes, precisamos continuar dando a eles essa oportunidade. Então, eles precisam estar, como vocês aqui fazem também, no louvor, eles precisam estar pregando, eles precisam estar liderando células. A gente tem líder de célula com 12 anos lá. A gente tem líder de ministério que começou a liderar um ministério com 16. Hoje está fazendo medicina, hoje está coordenando uma das tribos que a gente chama, que é um grupo de células, com mais de 20 células e cuida de mais de 100 adolescentes. Um menino que chegou com 15 anos, hoje está com 19, faz uma faculdade em tempo integral, mas cuida de mais de 20 células e de 100 adolescentes ali só na área dele. Então, assim, nós temos visto que oportunidades entregues na mão desses adolescentes prosperam, às vezes, muito mais do que na nossa. Né? Então, assim, chegou o tempo deles. E a gente precisa continuar impulsionando, colocando lenha nessa fogueira, né? Amém, muito bom. Eu falei para você anotar, não falei? Você está anotando? Gente, a partir do rebanho que Deus deu a vocês, qual que vocês enxergam que é a característica principal dos adolescentes hoje? E como que a gente pode usar isso para o reino de Deus, a favor do reino de Deus? Bom, eu acho que são muitas características que a gente pode observar, né? Principalmente com o advento da comunicação, eu acho que diversificou muito, né? Todas as formas como os adolescentes eles vão se moldando ao longo do crescimento deles. Mas tem duas características que eu percebo que eu acho que são presentes nos adolescentes, mas pelo menos na minha realidade isso tem acontecido bastante, que é, em primeiro lugar, eu percebo neles, diferente, por exemplo, da minha geração, uma geração que busca por uma espiritualidade. Pelo menos, eu me lembro da minha geração, os adolescentes, nós vivíamos a igreja e tudo mais, mas não com talvez a mesma intensidade do que eu vejo hoje. Então, eu acredito que nós, como líderes, nós precisamos observar isso e proporcionar para eles demonstrar mesmo o caminho para essa fonte de água viva que é o Senhor Jesus, né? Então, isso eu percebo muito, e isso é tão importante, porque eu me lembro, eu não lembro agora, acho que faz 2 ou 3 anos que teve uma mesa aqui, e o pastor Marcos Madaleno compartilhou com a gente o crescimento de outras religiões, principalmente com relação a adolescentes. Isso é porque os adolescentes estão buscando espiritualidade. Então, às vezes, ao não encontrar um líder que proporciona isso para ele, um líder que é acessível ao adolescente, que está disposto a ensinar, disposto sobre todas as coisas a responder às perguntas que trazem para esse lado da espiritualidade, eles vão buscar em outras fontes, né? Então, eu acredito que a espiritualidade ela está no momento acentuado e nós precisamos corresponder a ela apresentando Jesus sempre e de diversas formas. Uma outra característica, que isso eu acho que faz parte da adolescência, mas eu percebo muito, é a intensidade por aquilo que eles se apaixonam. Então, acho que o meu papel também como líder é gerar para eles um pertencimento do ministério que faça com que eles se apaixonem por aquilo e vistam a camisa deles, né? Então, eu acredito que nem todos os adolescentes que estão na igreja, eles estão ali 100% com a cabeça assim, eu estou aqui por Cristo, porque amo a Cristo e vou viver com Cristo. Tem alguns que estão ali pela paixão do ministério, tem alguns que estão pelo movimento, mas é questão de tempo para que ele pegue isso. Então, eu como líder preciso proporcionar esse caminho para ele todo o tempo. E isso passa por isso que eu falei aqui, acho que nós sermos acessíveis, responder as perguntas e ser vulnerável com ele sobre todas as coisas. O líder de adolescente que não for vulnerável com seus adolescentes vai perder a espiritualidade e a intensidade, porque ele vai olhar um líder muito distante da realidade dele. Então, eu acho que eu tenho percebido essas duas coisas bem acentuadas na minha realidade e eu tenho buscado
acentuar ainda mais, né? Dar espaço para eles nessas duas questões, mas mostrando o caminho para eles se apegarem nisso. Eu concordo muito, assim, embaixo de tudo que você falou. Acho que é excelente, é muito disso. Eu vejo os adolescentes buscando muito por consistência, né, nesse tempo. Eu vejo um movimento muito conservador entre os adolescentes, não politicamente falando apenas, mas eu acho que por essa busca de um referencial mesmo, uma referência, e é muito bom esse equilíbrio aí entre a vulnerabilidade do líder, né? Eu sempre falo com meu time de liderança, que o líder de adolescentes ele precisa ser amigo para zoar, para falar, para conversar, mas ao mesmo tempo sem perder aquele lugar de referência, de temor. Eu estava conversando com os ministros lá de BH ali fora agora, antes do culto começar, e falando, né, que eu percebi que o adolescente ele não quer um líder que vai ser um adolescente junto com ele. Não é a pessoa, porque eu estava falando até ali, vai falar um 6-7 na sua pregação para você ver uma coisa. Eles vão te ridicularizar, não é isso. Né? O tiozão, pois é, piada ruim. E aí, o adolescente não precisa de um líder que vai ser adolescente junto com ele. Ele precisa de alguém que vai ser referência para ele, alguém quem ele quer se tornar. Ele vai olhar e ele vai querer te imitar, ele vai querer fazer. E eu vejo os adolescentes buscando muito essa consistência numa fala, no conhecimento bíblico. Esses dias eu tive que responder uma adolescente que estava lendo 1 Samuel e disse, pastor, isso aqui é mediunidade ou não? Como assim? Saul conseguiu falar com Samuel depois de morto? E aí você vai responder, são as perguntas dos adolescentes hoje em dia. Adolescente que aparentemente está dentro da faculdade de filosofia, de sociologia, de teologia. Né? Às vezes não são perguntas tão fáceis de serem respondidas, mas como líderes, né, de adolescentes, acho que a gente precisa estar preparado, porque acho que esse é o movimento. Tem uma teoria da filosofia, que é a teoria da liquidez, né, do mundo moderno, e a gente pensa que a galera está muito nessa de... tudo é água, né? Tudo se encaixa, tudo se molda, e você vai fazendo, e não dobra adolescente fácil hoje. Eles estão em busca de uma referência consistente, de um alimento sólido. Muita gente, às vezes, pergunta dentro da nossa realidade denominacional, como que você, pregação, tem uma cartilha, tem uma apostila? Não, gente, é culto. E culto, né? Você prepara uma pregação, um sermão, óbvio, na linguagem, mas eu não me economizo em assuntos com os adolescentes. A gente pode ser aberto, eu acho, a gente pode falar, né, das realidades que eles lidam, a gente pode responder biblicamente e entregar um alimento consistente, um alimento sólido. O adolescente, hoje ele está buscando isso, falando desse contexto de igreja, eu vejo, né? Essa solidez, esse conhecimento sólido, essa revelação consistente, essa espiritualidade consistente. Então, eu vejo muito esse caminho de consistência que os adolescentes estão buscando. Muito bom. E fazendo uma conexão do que vocês falaram, eu percebo também que identidade, né? Eles carregam assim uma identidade única e eles vão fazer o que eles estão dizendo que vão fazer. Eles vão, como o nordestino diz, né? Dar nó em pingo d'água, eles vão. E eles são muito intensos. Então, intensidade e identidade. Meu Deus, a gente olha assim para os nossos adolescentes e a gente tem que tomar energético para aguentar o pique deles. Eles são muito intensos, eles abraçam tudo que eles almejam viver em Jesus. E uma coisa que a gente vê lá, assim, a entrega deles, sabe? Identidade, intensidade, entrega, eles colocam muito o coração naquilo que eles estão fazendo. E o líder precisa caminhar nesse contexto, incentivar, mas caminhar junto, como vocês falaram. Ou vai estar ali com vida na vida, ou não adianta dizer, vão, gente. Não, não é vamos, não, é vamos. Entra todo mundo no carro que a gente vai junto, a gente vai evangelizar, a gente vai entrar nas escolas, a gente vai na casa de quem que precisa orar, a gente vai. Então, você tem que viver o ministério com ele, não deixar, né, somente que ele viva a adolescência dele. Então, eles são muito intensos, eles amam o que fazem, eles se entregam por completo, mas eles também têm uma identidade única. E nós, como líderes, precisamos viver muito bem a nossa posição de liderança na vulnerabilidade, mas também na postura, porque a partir do momento que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu sou um hipócrita. Né? Eu estou vivendo ali uma hipocrisia, mas ele sabe. E não adianta eu estar enganando meu adolescente, porque ele sabe que, assim, cara, ou você vive Jesus na veia, ou ele vai viver e vai fazer muito mais do que você. Então, não tem mais aquela liderança que só assim, deixa o meu adolescente viver a adolescência dele. Não, você tem que estar ali, você tem que estar junto. Você tem que estar vivendo o acampamento com ele, ele vai fazer o que você propôs ele a fazer, mas você tem que viver junto.
você tem que entrar nessa intensidade, você tem que abraçar o evangelismo, você tem que abraçar a multiplicação dessa força que eles têm, dessa identidade que eles possuem. Então, eu acho que é nessa linhagem aí também, Mari. Muito bom. Eu estava lembrando ontem, o pastor Elias, ano passado, ele nos lembrou, né, de que a adolescência é a fase que a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida. E quem cuida de adolescente hoje tem uma grande responsabilidade, que é não só guiá-lo a um caminho de encontro poderoso com o Senhor, a gente vai falar mais sobre isso, mas também de ajudá-lo a tomar e escolher suas decisões que vão repercutir nos próximos anos da sua vida. Muitas pessoas hoje, adultas, estão vivendo consequências de mais escolhas feitas na adolescência. No ministério de vocês, na liderança de vocês, existe alguma ferramenta ou qual a forma que vocês têm de ajudar o adolescente nessas decisões do com quem vou me casar, onde eu vou trabalhar, o meu chamado e tudo mais, visto que tem um contexto complicado às vezes dentro de casa, não tem, como foi dito aqui, não tem um referencial dentro de casa. Como que a gente tem um ministério que não só leva ele a viver uma vida poderosa em Jesus, mas faz com que esse evangelho também toque nas outras áreas da vida desse adolescente? Legal. Bom, assim, eu enxergo que o Ministério de Adolescentes ele tem que ser um ministério muito ativo, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu converso com alguns colegas pastores e tal, e eles falam assim, não, nós temos um encontro a cada 15 dias, ou um encontro mensal, e eu entendo às vezes a visão, mas o Ministério de Adolescentes ele precisa ser muito ativo. Os pais, às vezes, eles me perguntam, falam assim, pastor, você quer que meu filho venha todo dia para a igreja? Eu falei, todo dia não, ele pode descansar de segunda, que é a minha folga também, mas nos outros dias talvez a gente precise se encontrar aqui. Mas eu acho que isso é muito importante. Então, a gente cria muitas atividades que vão trabalhando nessas frentes. Eu não acho que o culto ele vai ser por si só o suficiente para nós conseguirmos entrar em todas as áreas que nós precisamos. Então, por exemplo, nós temos lá, eu tenho dentro do ministério, o nosso ministério vai de 12 a 18 anos ali, o Ministério de Adolescentes. Dos 12 e 13 ainda está vivendo uma transição, entrando no ministério, os de 18 já preparando para os jovens, saindo já. Então, nós temos essa idade, essa faixa etária, e aí nós temos, por exemplo, um grupo lá que é o Vibe 16, que é de 16 até os 18, onde nós trabalhamos coisas específicas, não é um culto, é um encontro mesmo, onde nós vamos trabalhar questões financeiras, questões sexuais, questões de decisões da vida e tal. Nós temos o Base também, que nós copiamos de vocês aqui, mas não é o nome, que é para o pessoal de 15, dos 12 até os 15, ali também a gente vai trabalhando muitos pontos, principalmente com relação à identidade, à formação de identidade, a escolha que eles já vão fazendo agora. Então a gente tem isso. Nós temos uma escola lá que chama Legacy também, a gente vai copiando dos ministérios, mano, é isso aí. A gente tem uma escola e essa escola é muito importante porque ela é uma escola baseada na vocação deles. Então nós dividimos em 3 ciclos. O primeiro ciclo é uma base cristã mesmo, uma base de fé, onde nós vamos ali ensinando eles todos os princípios da vida cristã. O segundo ciclo, quando eles se formam nesse primeiro, eles vão para o segundo, é uma base de cosmovisão. Então ali a gente já começa a trabalhar questões que eles vivem, a secularidade, o que eles vão encontrar na vida real. Ali a gente já começa a introduzir um pouco da apologética com eles. E depois do terceiro ciclo, quando eles passam, nós fazemos um teste vocacional e nós dividimos eles nas vocações. Então, aqueles que têm uma vocação, e claro, nós focamos na parte ministerial, mas o que tem uma vocação de pastoral, talvez, nós não falamos que é o chamado, porque o chamado é o Senhor quem vai fazer, mas as vocações nós vamos identificando e nós vamos lapidando eles nisso. E aí é legal porque depois, quando eles se formam também, eles começam a enxergar qual é a vocação que Deus me deu. Dali saem profissões, saem espaços que eles têm que ir, saem pastores, saem missionários, sai muita gente. Então, assim, eu falei 3 áreas assim que a gente trabalha muito durante a semana, assim, que nós vamos focando no ensino com os adolescentes, que faz com que a gente consiga atingir todos os pontos, né, da formação, além do culto, né? Que o culto também é o lugar onde tudo se conecta. Mas acho que é isso. Maravilha. Eu não consegui anotar porque eu estou aqui, mas depois você me passa, tá?
a gente, como igreja, né, a gente é muito focado na cultura de discipulado lá em BH, e aí a gente trabalha muito por meio disso. A gente entende, né, que a realidade da igreja em si discipula, o culto, né, célula, mas a gente também trabalha o discipulado individual, né, pastoral, né, e isso acho que ajuda muito, mas a gente também tem um discipulado coletivo separando meninos e meninas quinzenalmente. E a gente se utiliza dessas reuniões de discipulado para direcionar assuntos, né, que vão refletir na vida comum. Então, é na escolha da profissão, né, e isso vai desaguar lá no discipulado individual, né, porque aí vem a dúvida, vem o questionamento. Então, a gente elucida no coletivo para que lá no individual a gente consiga ajudar o adolescente, né, óbvio, a gente não vai ter a resposta completa, né, tudo envolve um todo, mas a gente trabalha muito nesse discipulado coletivo quinzenal, os meninos e as meninas, e a gente vai tratar da sexualidade, a gente vai tratar da profissão, a gente vai tratar dos desafios, né? Nesse ambiente hoje escolar, a maioria dos adolescentes estão na escola ainda, na verdade, né? O adolescente está na escola ainda, mas ele está na decisão do que fazer na universidade. A gente tem um foco muito grande também na preparação para a universidade, então a gente tem um ministério, né, que ajuda a paramentar o adolescente mesmo de ferramentas, sejam elas espirituais, teológicas. Aí a gente vai para a cosmovisão, para a apologética, né, mas para fundamentar a fé dele, para quando ele chegar na universidade, se deparar com os desafios, ele tem uma fé sólida, né, uma fé firmada, e por isso ele não se deixa levar. Mas a gente vai caminhando, né, dizem que o mineiro come pelas beiradas, então a gente vai pelas beiradas, né, aos poucos, tentando plantar ali as sementes. Então nosso trabalho vai muito por esse lugar do discipulado mesmo. Muito bom essa linhagem que vocês abordaram. E nós também fazemos a mesma coisa. E a gente trabalha muito forte em 2 vieses, educação e caráter. Porque, como eu falei, a maioria das igrejas da Igreja do Amor são localizadas, exceto a de Orlando, né? Mas o resto é todo mundo de comunidade. A gente diz que os adolescentes de Orlando é Disney, o da gente... Não sei não, um dia não. Mas, assim, é caráter e educação para conseguir conduzir eles ali numa preparação para a vida adulta mesmo. Então, a gente trabalha isso muito forte nos GDs, que são os grupos de discipulado, e a gente incentiva muito na preparação da liderança de adolescentes. Porque, por exemplo, na Igreja de Paulista, que é onde nós estamos locados hoje, nós temos uma liderança de 70 líderes de adolescentes, e a maioria são adolescentes. Então, a gente precisa trabalhar pesado com eles sobre educação e caráter, para que eles consigam replicar isso aos outros adolescentes. E em todos os demais campos das igrejas do amor que tem espalhadas, também segue a mesma proposta, porque nós temos uma missão no Pernambuco e nos demais locais onde está a Igreja do Amor inserida. Nós precisamos mudar a nossa geração. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Eu saí de um extremo a outro. Eu saí de uma comunidade e hoje consegui viver um outro lado. Então, eu só conheci 2 caminhos. O caminho, né, da vida perdida que a gente poderia ter, mas hoje o caminho do que a igreja conseguiu implantar na minha vida, através da educação e do fortalecimento de um caráter de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então, esses temas que envolvem educação e caráter permeiam muito o nosso ministério de adolescentes, porque se a gente não conseguir passar isso para eles, talvez em casa eles não vão ter. Tanto é que a gente já viu muitos adolescentes que entraram e vieram de uma vida perdida, conseguiram entrar na igreja e hoje, meu Deus, estão voando e estão vivendo coisas grandes. Estão sendo literalmente reformadores, né, dentro daquela sociedade ali. E o Ministério da Adolescente tem esse poder de preparar adolescentes que sejam reformadores na sociedade. Então, o Nordeste em si já carrega essa dor, né? Essa vulnerabilidade. Então, a gente precisa trabalhar muito, a gente tem essa missão de trabalhar muito forte educação e caráter, para conseguir dar a eles uma oportunidade que o nosso social não dá lá. Entendeu? Então, ou a igreja entra forte nisso, ou a gente vai ver os adolescentes continuando perdidos ali. E a gente precisa dar essa base, esse empurrão. E os pais amam. Eles amam. Uma coisa que a gente diz. Primeiro, adolescente não namora. E segundo, para liderar, tem que tirar nota boa na escola, tem que ser um exemplo em casa, porque senão quer ser líder de célula, meu amigo. Então, seja um exemplo na sua casa, na sua escola. Porque se a gente receber uma notícia que você está vacilando, se prepare, viu? Pastor Arthur vai saber. Muito bom, muito Entendeu? bom, muito bom, muito bom.
comentou que foi adolescente na igreja, eu também fui. E, infelizmente, se eu lembrar de todos os adolescentes que estavam comigo quando eu era adolescente, que viveram no mesmo ambiente que eu, que estavam nas mesmas situações. Vocês ouviram o pastor José contando do retiro lá, que os adolescentes expulsaram o demônio. Eu era uma desses adolescentes. Então, pessoas, inclusive, que estavam nesses retiros, muitos se perderam. E a gente tem um papel muito importante, não só de cuidar dessa geração, mas tornar essa geração uma geração que permanecem. Como formar uma geração de adolescentes que, no nome de Jesus, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para lá para frente e vai ver eles pastores das nossas igrejas, ministros das nossas igrejas. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu, assim, acho que a minha resposta passa muito do que a gente já falou aqui, né, sobre os acessos e todas as coisas, o discipulado, que é fundamental, o ensino, mas eu acredito que o resumo, a resposta disso é o resumo mesmo de tudo que a gente falou. Eu acho que, primeiro quando eles olham para nós e enxergam em nós essa paixão por Cristo. Porque o adolescente, ele segue esse modelo, ele quer se tornar parecido com aquele que é uma referência para ele. Então, se nós, como líderes e pastores, se tornarmos uma referência para eles, eles olharem para nós e ver alguém que é apaixonado de verdade por Cristo, alguém que não carrega o ministério como um peso, mas que, sabe, vive aquilo intensamente. Eu lembro que uma vez eu respondi essa pergunta, alguém perguntou para mim assim, pastor, assim, resume o ministério em uma palavra para você. Eu falei, o ministério é minha vida, porque é onde eu exalto o meu Deus, é onde eu adoro o meu Deus, é onde eu sirvo o meu Deus, e se Jesus é minha vida, e isso aqui Jesus compartilhou comigo é minha vida. E o adolescente, ele se emocionou e falou, caramba, pastor, eu quero que seja minha vida também, sabe? Então eu acho que eles olhando e tendo essa referência de um líder apaixonado por Cristo, e o segundo ponto para mim é eles podendo experimentar isso, porque quando ele faz o ministério, quando ele vive o ministério, eu sempre uso essa analogia bem boba assim para os meus líderes, mas eu digo isso, né? Eu falo, em casa, para a água chegar na torneira, ela passa por um cano. O cano, ele está ali exclusivamente para servir, né? Então, eu digo isso, quando você se coloca para servir, você está levando algo para alguém. Então eu falo isso para os adolescentes, vocês vão servir para você abençoar a vida de pessoas, para você cuidar de pessoas, usar as suas vocações para servir a Cristo, mas lembre-se de que a água que está vindo da fonte, o primeiro lugar que ela passa é o cano, e você é cheio daquilo. Então, é uma analogia boba, mas eles entendem isso e falam, caramba, então eu quero ser esse primeiro a receber. Então, quando eles servem, quanto mais eles se envolvem, mais apaixonados eles vão se tornando pelo ministério, e mais o Espírito Santo vai derramando e vai tocando neles de uma maneira diferente. Aí quando você vê, você não sabe nem explicar como é que um adolescente que chegou, como você falou, totalmente perdido, cheio de problemas, com uma família totalmente desestruturada, de repente você olha para ele apaixonado por Cristo, servindo, alegre, chegando para mim dizendo, pastor, como é que eu faço para ser pastor? Cara, isso é maravilhoso, sabe? Então, eu acredito que eles precisam olhar para a gente, ver esse referencial e servir a Cristo, Eu lembro quando eu fui assumir o ministério de adolescente, eu tive a conversa com o meu pastor sênior, que é o pastor Flavinho Marques. Eu perguntei para ele, pastor, o que está no seu coração para os adolescentes da igreja? Ele disse, filho, a única coisa que os meus olhos, o meu coração almeja é ver uma geração de adolescentes queimando de amor por Jesus. E eu lembro que eu comecei a orar por isso, comecei a orar, a gerar, a buscar por isso, e eu comecei a entender, e a responder muito dessa pergunta, eu entendo que a gente precisa, assim, como a gente já está aqui na conversa falando, ensinar, falar a verdade, pregar o evangelho, ser fiel à palavra, mas eu tenho dito, que aquilo que você ouve, alguém pode chegar para você e dizer que é mentira, e com argumentos, tentar desconstruir. O pastor Josué Valandro falou ontem aqui sobre uma experiência com isso. Mas aquilo que você sentiu, aquilo que você experimentou, ninguém pode roubar de você. Aquilo que você experimentou em Deus, aquilo que você conheceu de Deus, ninguém pode dizer que é mentira porque você viveu, você experimentou. E eu creio que é muito disso. Como igreja, como ministério de adolescente,
Nós precisamos ser muito fiéis ao Senhor para ensinar toda a verdade para eles. Nós precisamos fundamentar a fé deles com a pregação da palavra, ensinando a verdade. Mas eu creio muito, e eu creio que esse é o desejo de Deus, uma geração que experimenta profundidade no Senhor, profundidade em experiências com Deus, que eles vão chegar lá na frente e talvez eles não consigam responder a todo questionamento, mas uma coisa eles não podem dizer, que aquilo que eles viveram em Deus foi mentira. Então eu acho que vai muito também por esse caminho, né? Aquilo que você experimenta em Deus, eu tenho orado por isso, eu tenho falado sobre isso, eu tenho impulsionado os meninos a esse lugar, porque eu creio que a experiência com Deus carimba o nosso coração, né? A palavra, o ensino, a doutrina é estrutura, né? Como aquela visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, mas quando o vento do Espírito sopra a vida sobre a estrutura, né? Então eu creio muito nisso. Muito bom. E eu quero ir para um outro ponto muito necessário também, que é o cuidado, o pastoreio. Nós, como líderes, né, sermos cuidados e passar para eles que é necessário esse cuidado também. Mas não é só um cuidado de, vamos ficar aqui, vamos para o culto. Não, é um cuidado mais intenso em 3 áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Porque a partir do momento que o adolescente ele entende que só colocar lenha na fogueira não vai sustentar a fogueira de forma perene, porque a gente já viu lá na nossa igreja adolescentes e jovens que queimavam, falavam em língua sapatinho aqui na frente, né, e louvava e cantava, mas hoje está no mundo perdido. Adolescentes que tinham dom de louvar e hoje cantam para o mundo. Então, assim, jovens também, da nossa geração, por exemplo, como você falou, pouquíssimos ficaram, da minha geração pouquíssimos ficaram, os que ficaram hoje são líderes, né? São pastores da nossa igreja, inclusive. Então, assim, precisa de cuidado, precisa de pastoreio, nós precisamos e eles também precisam. Então, lá a gente trabalha muito forte isso, de cuidado, sabe? E não é somente um cuidado espiritual, não é somente um cuidado de discipulado, mas é um cuidado de outras áreas da vida também. Seja um cuidado físico, porque às vezes ele está lá morrendo, mas não vai se cuidar, não vai no médico, não, sabe? Precisa, para permanecer tem que estar bem. Emocional também, a gente chega a ver os adolescentes com depressão, com ansiedade, não querem ir no psicólogo, porque são religiosos, os pais não deixam. Mas precisa, senão ele vai morrer. Sabe? Então manda para o gabinete. Já apareceram vários para mim no gabinete. Porque o psicólogo tem que pagar, né? O gabinete é de graça. Entendeu? Então, assim, é necessário um cuidado, um pastoreio que vai além, que ultrapassa as portas da igreja, entendeu? Então, nós precisamos estar atentos a essa área também. Se eu for olhar para mim, para os meus amigos que se desviaram lá atrás, porque eu permaneci, porque eu fui cuidada. Eu fui muito bem cuidada pelos meus pastores, e é isso que a gente faz com a nossa liderança. A gente cuida deles de verdade. A gente não oprime, claro, óbvio, né? Eles dizem assim, você não, né? Tipo assim, deixa a gente muito solto. Eu disse, não, eu estou deixando você solto, mas a gente também está aqui, ó, fica aqui do meu lado, entendeu? Então, a gente também precisa ter esse equilíbrio de cuidar, mas também não ser invasivo. Eu não vou controlar ele, mas eu vou cuidar dele, entendeu? E cuidar também é incentivar. Cuidar da sua saúde. Está precisando de ir no psicólogo, vá, sabe? E eu acho que esse cuidado faz o líder permanecer, faz o adolescente permanecer, se tornar um jovem, se tornar um adulto, né? E ver ali, avançando com a igreja. Amém. Para encerrar, eu queria que vocês... A gente aprendeu muito, muito, muito. E para encerrar com chave de ouro, eu queria que vocês dissessem para mim o que um líder de adolescente não pode deixar de ter. Tá bom. Bom, eu vou falar algo que eu considero muito importante e eu vou explicar. Bom, assim, tem 2 coisas que há um tempo atrás me chamou muita atenção. O primeiro deles, eu estava num médico, assim, esperando para ser atendido, e pelo menos em Campinas a gente fica algumas horas esperando para ser atendido. E aí tinha uma revista Veja, eu me lamento até hoje de não ter pedido para levar embora essa revista comigo, que dizia assim, que a geração Z e a geração Alfa, dizia assim, a geração da morte. E aí eu abri e eu li a matéria e dizia todos os dados com relação à conectividade, como eles tendem a serem depressivos e suicidas e etc., e de como isso só crescia, né?
a Organização Mundial da Saúde diz que 8 a cada 10 adolescentes vão experimentar a depressão durante a sua fase de adolescência. E aí eu começo a perceber que isso é claramente, para mim, no meu ponto de vista, um ataque de Satanás a essa geração. Eu vejo Satanás se levantando para, de uma maneira muito sorrateira, destruir mesmo a vida dos adolescentes. Não que uma doença seja algo de Satanás, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é Satanás tentando roubar a vida dos adolescentes. E eu começo a perceber, pelo menos agora eu tenho percebido isso, que essa visão de que o adolescente ele é um problema, de que o adolescente é problemático, de que é difícil entender o adolescente, de que o adolescente, até uma frase que eu já ouvi muito de humoristas e tiktokers e tudo mais, de que a melhor coisa para o adolescente é deixar ele viver lá e deixa, uma hora ele pega e etc. Eu comecei a perceber que essa visão do adolescente ser um problema, ela começou a invadir as igrejas. E eu começo a ver muitos líderes de adolescentes comprando essa ideia para si, o que para mim é uma ideia diabólica, entende? Porque aí a gente começa a olhar para os adolescentes com o mesmo olhar que o mundo tem, de que o adolescente é um problema, de que o adolescente ele não vai viver com Cristo, de que o adolescente ele é depressivo, de que essa geração é difícil de entender. Recentemente nós tivemos uma conferência lá, fizeram um vídeo de um adolescente nosso, e ele estava fazendo, claro, né, o 6-7 e várias coisas e tal, e o rapaz que postou teve que tirar o vídeo no ar de tamanho repercussão que estava tendo, as pessoas dizendo, está vendo, é por isso que tem que liberar o bullying, alguém tem que massacrar esse menino, e etc, 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 e eu começo a ver líderes e pastores de adolescentes tendo essa visão sobre os adolescentes. Então, para mim, o que um líder de adolescente precisa é ter o amor que Deus tem pelo adolescente. A palavra de Deus diz, jovens, vocês são fortes, e eu acrescento os adolescentes dentro desse pacote dos jovens. Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Eu não vou ser um líder que vai permitir que o maligno vença os adolescentes pela minha influência, não. Eu vou ser o líder que vai olhar para eles, vou amá-los até o final, e vou fazer o que eu tiver que fazer, para que eles não sejam a geração da morte, para que eles não experimentem todos os problemas que o mundo quer que eles experimentem, mas para que eles experimentem a vida que há em Cristo. Então, o que um líder de adolescente precisa, glória a Deus por isso, é amor. Precisa olhar para o adolescente não com os nossos olhos. A minha geração não vai entender a geração deles, mas eu preciso olhar para eles com os olhos de Cristo, com o amor de Cristo, e eu vou fazer eles serem os homens e mulheres de Deus, não só do futuro, mas de hoje. É isso. Amém, muito bom. Eu acho que o líder de adolescentes ele precisa ter disposição para dialogar, para fazer a fé dialogar com o mundo do adolescente. Ele precisa falar a linguagem do adolescente. Não adianta a gente querer enfiar as coisas de goela abaixo, né, do adolescente. Isso vai ter muito raiz nesse amor. Aí eu acho também, né, que isso não pode faltar, né? Não adianta, acho que o trabalho com os adolescentes não é uma coisa que a gente consegue forçar uma pessoa. Você não gosta de adolescente, talvez você não esteja no lugar certo. Deus tem outra área, né, outra zona de graça para você. Tem um tanto de líder de adolescente por aí que, né, espragueja, que reclama, que critica. Você não quer liderar adolescente? Não lidera, ué. Tá livre, fica em paz, pede para sair, vai embora. Né, eu acho que tem até aquele meme, né? Eu te amo do tamanho da dificuldade que você é. É difícil mesmo, às vezes, mas a gente ama do tamanho da dificuldade que é. E porque a gente ama, a gente tem paciência. Porque a gente ama, a gente investe. Inclusive, às vezes eu penso que o maior problema não é nem os adolescentes, são os pais deles. Mas isso aí é para outro workshop, né? É para outro painel. Mas a gente ama e por isso a gente investe, a gente insiste, a gente acredita, a gente impulsiona, né? A gente ensina, porque a gente ama. Então, se você não ama, Deus te abençoe, tem outro ministério aí para você servir e você vai ser frutífero. Mas eu acho que é isso, essa disposição para conseguir dialogar com o adolescente, e esse amor mesmo que vai ser a base para você cuidar, discipular, investir, enviar. Bom, e eu acredito que um líder de adolescentes, né, quem cuida, né, e também até quem sabe os jovens, nós precisamos ter postura e transparência. Nós precisamos ser quem nós somos. Não é porque eu sou um líder de adolescente que eu preciso ser um adolescente.
Mas eu também preciso aprender a ser vulnerável a ele para que ele saiba que eu também não sou o rei, eu não sou, né, a madura. Porque é assim que muitas vezes eles nos enxergam. Eles têm essa mania de ser 880. Então, ou eles acham que eu vou ser um adolescente ou eles acham que eu vou ser um ditador. Mas não, eu vou ser quem eu sou e eu vou impactar a vida deles com o que Deus fez na minha vida. Nós carregamos um testemunho e é esse testemunho que nós vamos comunicar para eles. Então, nós precisamos ser quem nós somos. Não tenta se adaptar ao seu adolescente, porque você não é adolescente. Tá tentando, né? Mas já passou sua idade. Assume isso, meu irmão. Assume isso aí. É isso, sabe? Então, você não é um adolescente, mas também você não é o rei, você não é o ditador. Então, seja você. Seja a Bíblia que talvez o adolescente de uma escola que não pisou ainda na sua igreja precisa ler. Seja você a diferença, o seu testemunho vai impactar. Vai impactar o adolescente, vai impactar o pai do adolescente, vai impactar, quem sabe, até outras áreas, né, da igreja. Então, seja você o testemunho que o seu adolescente vai ler através ali da sua postura, através da sua transparência. Você não precisa ser ele, mas você também não precisa ser superior a ele. Seja você. Sabe, vamos calçar aí as sandálias deles, mas também vamos entender que existe algo sobre a nossa vida que eles precisam receber. Então é isso, sabe? A gente compartilhar a vida, a transparência em postura, em atitude, em comunicação. E o resto quem faz é o Senhor, tenho certeza. Amém, glória a Deus. Quem foi muito abençoado aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Eles são referências. Fala aí o Instagram do Ministério de Adolescentes de vocês para a gente seguir. O ministério nosso é @Nazatim, N-A-Z-A-Tim. É isso. O nosso é Rocket Matriz. CK, né? Matriz, Rocket Matriz. Muito bom. E o nosso é start.ia. Pronto. Eu sabia os 3 de cor, porque tu tem que aprender, tem que conhecer esse pessoal para aprender com eles. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, líderes de adolescentes, vocês vão viver um ano poderoso, cheio de adolescentes no ministério de vocês. Amém?